Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, pessoal do Vocacional, tudo bem? Meu nome é Mari Oliveira, eu sou a orientadora aqui da Leste 4. E hoje eu venho propor pra gente, pra nossa orientação, tratar de um assunto muito subjetivo. Afinal, o que é arte? Se a gente parar pra pensar, a definição de arte. Gente, eu fico super perdida com esse negócio aqui da câmera. Eu nunca sei pra onde olho. Então eu vou ficar olhando pro lado porque eu tô olhando pra mim. Ai, que situação. Mas então, vamos continuar. Como a gente vai tratar sobre vários campos dentro da arte, eu acho que seja interessante a gente começar a refletir, afinal, o que é arte? O que você define como arte? Você se interessa em estudar arte, você pensa em ser artista, você pensa em produzir arte, mas como você vê a arte? Ela é algo que é definido? Existe uma resposta assim, objetiva, fixa? Eu estava aqui pesquisando na internet sobre a definição no dicionário e aqui está escrito a seguinte coisa: arte. Arte é a habilidade ou exposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou produção de objetos e técnicas. Tá. Vocês realmente acreditam que a arte pode ser definida assim, tão simplesmente? Mas, enfim, como tudo na vida, as pessoas tentam colocar dentro de uma caixinha coisinhas, a arte é uma delas, né? E é interessante estudar a história da arte e estudar o que é arte de forma ampla e principalmente tentando conhecer o máximo de diversidade dentro do conceito de arte. Como experiência minha própria, na faculdade eu sou formada em licenciatura em artes visuais. Na faculdade, quando a gente estuda artes de forma, vamos dizer, de forma mais científica, existe um padrão de arte que é nos ensinado, né? Grande parte bem eurocêntrica. A gente segue esse padrão, né, de analisando a arte como algo, como é a percepção do povo europeu. Tanto que quando a gente estuda a história da arte, a gente estuda os movimentos que aconteceram na Europa, em grande parte, assim, 90%. Pouco se fala sobre a arte indígena, a arte africana, a arte oriental. Há estudos disso, sim, mas é sempre considerado de uma forma específica, não como um todo. Pensa como nós, que somos latinos, um povo extremamente rico e cultural, com uma cultura bem distinta do povo europeu, onde houve uma mescla tão grande de culturas como culturas africanas e cultura indígena e também de outros povos que chegaram aqui, invadindo, né? Mas tudo bem. E aí que eu quero que vocês comecem a refletir o que é arte para vocês. Porque a arte, ela não tem uma definição fundamental assim. A arte é isso. A arte, como eu havia dito, é subjetiva. Ela é de acordo muito com as vivências e com o histórico do ser humano e seu tempo. Então, a arte, ela também nos traz como estudos de comportamentos dos seres humanos mediante ao tempo vivido. Então, vamos pensar no povo que vivia lá nas cavernas. Quando começou
ter a definição de arte. Não que eles considerassem arte. Hoje veio alguém e falou, é arte. Mas lá na época ninguém tava pintando as grutas, as cavernas, falando, nossa, sou um grande artista. Não, eles não estavam fazendo lá uma galeria de arte, convidando os amigos para ver a exposição. Então, para você entender como é complexa essa definição. Naquela época, os povos utilizavam as pinturas na parede com uma determinada intenção, que era uma intenção que dizem, especulam, né? Porque não há uma definição também absoluta disso, porque não tem como comprovar, mas a ideia é que eles desenhavam antes de ir para a caça, porque era uma forma de potencializar a energia para aquela ação. Então eles desenhavam aqueles animaizinhos, desenhavam a caça, aqueles bonequinhos indo pegar os bichinhos. E é muito interessante analisar, porque aquilo era uma expressão natural do ser humano, que é a arte, né? Que é uma expressão do interior. E ali, além de ser uma expressão da ideia, de um desejo, também era considerado um ritual, porque eles acreditavam que aquilo era uma forma de concentrar a energia para ter uma caça de sucesso, né? E isso é considerado uma das primeiras artes. E aí a arte hoje funciona como? A gente pinta quadros para depois a gente caçar alguma coisa? Eu desenho as minhas gordinhas para depois pegar as gordinhas e comer? Não! Então, a arte ela é definida de acordo com o tempo que o indivíduo está vivendo. Tanto que é de acordo com o tempo, o espaço e o local. O que pode ser considerado arte? Por exemplo, a ópera. A ópera é uma arte maravilhosa, musical, linda, mas ela tem sentido, por exemplo, aos povos africanos, aos povos indígenas? Não. O povo vai olhar e falar assim, mas que diabo é isso? O povo gritando lá. Tem lógica? Então, eu tenho planos de trazer pra gente falar um pouco sobre os movimentos da arte, né, no decorrer dos tempos, e principalmente trazer para você que está tentando entrar nessa área, tentando conhecer um pouco mais sobre isso, o que essa arte é para você, o que ela representa, né? E é um assunto extremamente complexo, então isso é só apenas uma introdução muito superficial, porque se for analisar de forma científica mesmo, basta, tem que fazer um curso, né? Uma pós-graduação ou uma graduação completa para compreender de fato, né? Mas, ao meu ver como artista, quando eu estudei na faculdade, eu comecei a compreender o que é a arte. Eu comecei a sentir a arte quando eu comecei a trabalhar com isso, e principalmente quando eu comecei a participar de movimentos sociais e culturais no geral, do que é ofertado aqui na cidade, enfim, em todos os lugares. Na faculdade eu aprendi aquela coisa muito certinha, no quadradinho, que são as teorias. Mas as teorias de fato são integradas na realidade. De fato a gente utiliza aquelas teorias. Por exemplo, eu sou grafiteira, né? Até pouco tempo o grafite não era arte, agora já é considerado arte. E por que isso? Né? E, por exemplo, o que mais? Arte de rua. Por que a arte de rua é vista de um jeito e a arte que está no museu, na pinacoteca, no MASP, é uma arte melhor? Por quê? Então, quando eu idealizava ser artista, eu imaginava que era uma coisa muito impossível, mesmo porque a arte ela é uma coisa voltada muito à burguesia. O vídeo vai estar cheio de cortes, porque eu tô incomodada. Minha testa tá maior que o da Rihanna, gente. Não dá. Mas enfim. É importante a gente começar a analisar a arte como algo que
pertence a determinada classe social, pertence a determinado tipo de pessoa. Como que funciona isso, né? Porque se a gente for pensar na valorização de mercado da arte, ela é completamente burguesa, porque é caro. Eu não tenho dinheiro para comprar um quadro de um grande artista. Você tem? Eu não tenho condição nem de comprar dos meus amigos. Para vender os meus trabalhos é um sofrimento só. Por quê? Porque existe uma apropriação capitalista em cima da produção artística, né? Mas, então, como eu estava explicando, né? Quando eu saí da faculdade eu tinha essa visão enorme de que, ai, nossa, ser artista é muito difícil e que ser artista tem que chegar nesse nível dessa galerinha que é super famosa e que tem pinta o quadro e vale milhões, sabe? Mas depois, vivenciando muitas coisas e conhecendo um monte de gente e um monte de artistas de diversas linguagens, eu aprendi a me compreender e a partir disso eu comecei a me entender como artista. Sair daquela caixinha, né? E isso que é importante você fazer. Como você pode ser um artista e qual é a sua arte? Então, como exercício, eu vou trazer para vocês assim, eu vou deixar um documentário e 2 filmes. Um filme do Basquiat, que é incrível, porque você começa a pensar de uma forma assim, caraca, né? Que loucura. Eu não vou falar sobre a história, porque eu quero que vocês assistam. Também eu vou falar para vocês assistirem a história da Nice, que ela trouxe a questão da arte-terapia, que usa a arte como algo terapêutico. Então isso daí é para você começar a refletir que a arte tem função, que é a terapia, o poder de fazer a pessoa se conhecer, a pessoa se tratar, se desenvolver. Tem a arte e educação, que faz a formação do ser humano e a arte como base para isso. Então sai daquela questão só da arte, obras de arte, a obra-prima. E eu também vou falar sobre o Bispo do Rosário. Vou deixar o link do documentário que fala sobre o Bispo do Rosário, que é um artista que estava preso no manicômio. Preso não, ele estava internado, né? E ele produzia uma arte que você não consegue definir assim. Você começa a pensar, mas caraca, como pode, né? E assim, eu desejo que vocês assistam do fundo do coração, porque isso traz uma reflexão muito, muito interessante da diversidade, da complexidade do que é a arte. E isso ajuda a construir você, a sua personalidade e também o que você quer com a arte, né? E eu também vou deixar depois um podcast aqui disponível para vocês, que eu vou gravar com 3 artistas, que a gente vai discutir esse mesmo tema. Tudo bem? Então fica a dica, eu vou deixar aqui o documentário e os 2 filmes para vocês assistirem, que tem no YouTube. E também eu vou deixar o podcast para vocês pensarem um pouquinho a respeito também deste assunto. Tudo bem? Agradeço muito a participação de vocês e espero encontrar vocês na próxima orientação. Um beijo, até a próxima.